Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar lá na página 26. Nós falaremos um pouco sobre separação de misturas. Então vamos lá. Separar e extrair substâncias para uso em diferentes atividades faz parte da história da humanidade. Por exemplo, a técnica de extrair pigmento de sementes de urucum para a produção de tinta era conhecida por povos indígenas que tiveram contato com Pero Vaz de Caminha em 1500. Tal informação foi registrada em uma carta escrita ao rei Dom Manuel. E a tintura era assim, vermelha, que a água a não comia nem desfazia. Antes, quando saía da água, parecia mais vermelha. E eram cheios de uns grãos vermelhos pequenos que, esmagando-os entre os dedos, faziam tintura muito vermelha, de que eles andavam tintos. E quanto mais se molhavam, tanto mais vermelhos ficavam. Então, essa é uma carta, o trecho de uma carta que foi escrita, ao rei Dom Manuel. E ela já falava dos corantes, da separação ali da mistura. Separar uma mistura envolve isolar os diferentes materiais e substâncias que acompanham. Em tarefas cotidianas, a separação está presente, por exemplo, na seleção do feijão. Quando a nossa mãe ou nós mesmos vamos ajudar, as nossas mães, elas pedem ali para separar o feijão, catar o feijão. Então você coloca o feijão em um pote ou sobre a mesa e você começa a separar o grãozinho de milho que às vezes vem, uma pedrinha, um pedacinho de folha, um feijão estragado, um feijão que está mais enrugado. Então a gente cata, recolhe todos aqueles que não estão bons e vamos deixar o feijão bom, o feijão novo, o feijão liso, o feijão limpo, o feijão bonito, mais jovem, para poder cozinhar e ser servido. Em que são retirados os grãos inadequados para o consumo ou requisitos de folhas e pedras. Nesse caso, é empregado o método da catação. Existem diferentes processos para separar os componentes de uma mistura, dependendo das características dos materiais. O processo de separação depende do componente que se deseja obter e de suas propriedades, como tamanho, densidade, temperatura de ebulição e entre outros. Alguns processos físicos de separação de misturas são a peneiração, a filtração, a decantação, a evaporação e a destilação, que veremos com mais detalhes a seguir. Podem ser utilizados um ou mais métodos durante o processo de separação. Vamos falar agora do primeiro método, que é a peneiração. No processo de peneiração, utiliza-se uma peneira que, em razão do tamanho da abertura da malha, que são aqueles furinhos, sabe, que a gente tem na peneira, separa os componentes da mistura com base na diferença do tamanho entre eles. Os materiais que possuem tamanho maior que a abertura da malha da peneira ficam retidos, enquanto os materiais menores que essa abertura passam por ela. Por exemplo, um pedreiro, ele coloca areia na peneira e quando ele começa a sacudir a peneira, vai descer os grãos de areia e o que vai ficar retido em cima, ou seja, preso ali na peneira, são as pedras, as folhas, um cascalho mais grosso, tá? Além do uso culinário, que é bem conhecido, a peneiração é importante, por exemplo, na análise da granulometria do solo. Nessa análise, uma amostra de solo passa por peneiras com malhas de tamanhos de abertura diferentes. Dessa maneira, determina-se a composição do solo de acordo com o tamanho de suas partículas. Essa análise, em conjunto com outros parâmetros, permite saber, por exemplo, o comportamento do solo em relação à absorção de água, algo importante para determinar a irrigação em lavouras. Segunda técnica, a filtração. No processo de filtração, utiliza-se uma superfície porosa, ou filtro, para separar substâncias heterogêneas de sólido e líquido, como pó de café e água, e também misturas de sólidos e gases. Nos automóveis, o ar que sai do painel do carro e é usado para desembaçar os vidros e nos refrescar também é filtrado para reter partículas sólidas.
Esse processo é importante porque ajuda a evitar acidentes causados, por exemplo, por um grão de areia lançado diretamente no olho do condutor do veículo. Vamos falar agora sobre a decantação. A decantação é um processo utilizado para separar misturas heterogêneas que apresentam componentes de densidades diferentes. Essa técnica é utilizada principalmente para separar misturas de sólido e líquido e de líquidos que não se misturam. Nesse processo, a mistura é deixada em repouso para que o componente de maior densidade fique disposto abaixo daquele menos denso. Veja ao lado o exemplo da mistura de óleo, água e areia. Então, olha só, a nossa areia, por ser mais pesada, ela vai ficar no fundo, ela vai decantar, a água intermediária e o óleo vai, vamos falar, flutuar. Então, aqui nós teremos questões de densidade, né? O mais denso afunda e o menos denso flutua, né? A água vai ficar ali intermediária, bem no meio da nossa mistura. Outro exemplo de decantação ocorre na preparação do caldo de carne, que é extraída muita gordura da carne. Para separá-lo, deixa-se o caldo em repouso para que se ocorra a separação das fases aquosa e oleosa. Na superfície, forma-se uma camada de gordura, que após ser refrigerada até a temperatura de 10 graus Celsius, endurece e pode ser facilmente separada. Agora, lá na página 28, vamos falar sobre a evaporação. A evaporação é um processo natural e lento no qual uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso ou vapor. Esse processo é empregado para a obtenção do sal de cozinha a partir da água do mar. No Brasil e em diversas partes do mundo, encontramos salinas, que são largos tanques rasos em que a água do mar é contida. Com a evaporação da água, o sal é retirado dos tanques, passando em seguida por um processo de purificação. Então, o que eles fazem? Eles vão fazer pequenos lagos, né, no mar, ou melhor, em uma região litorânea. Vamos pensar em uma praia, tá? Eles fazem aqueles lagos. Esse lago é raso, não pode ser fundo. Eles vão deixar ali. A água daquele lago vai evaporar e vão ficar somente o sal. Então, depois esse sal ele é levado para a usina e ele vai ser purificado até chegar no nosso consumo, tá? Então, esse é um processo de evaporação. E, por fim, agora nós vamos falar da destilação simples. Durante o processo de evaporação, a água líquida é transformada em vapor que se mistura ao ar atmosférico. Assim, em uma mistura como a água do mar, caso exista o interesse de obter, além do sal, a água líquida, é preciso realizar um outro processo no qual o vapor de água proveniente da evaporação passa para o estado líquido novamente. Esse processo é denominado destilação simples. Acompanhe ao lado os equipamentos de laboratório envolvidos na destilação simples e os procedimentos para a obtenção dos componentes de interesse. Então, meninos, primeira coisa que nós vamos ter. Aqui, dentro desse frasco, ou melhor, chama balão de destilação, nós teremos uma mistura, tá? Vamos pensar em uma mistura de água e sal. Essa mistura, ela precisa ser separada. Então, nós teremos os suportes, né, para essas bases, o bico de Bunsen e ali o nosso balão de destilação. Aqui em cima, nós teremos um termômetro para medir a temperatura, teremos uma saída de água de resfriamento, teremos o condensador, tá? A entrada de água para esse resfriamento. Então, vamos lá. Primeiro, a mistura que está aqui dentro, ela vai ser aquecida. Quando ela é aquecida, ela vai soltar, né, um vaporzinho. Esse vapor, ele vai sofrer um resfriamento. Então, ele vai formar gotículas que vão ficar presas nesse tubo, que nós chamamos de condensador.
Quando ele passar por esse caminho, apenas o que foi separado, ou melhor, o que destilou, vai pingar aqui. Por exemplo, eu tenho água e sal. Então, o sal ele vai ficar retido e apenas a água limpa vai sair por aqui. Um exemplo de destilação é quando nós estamos fazendo o arroz. É quando liberou aquele vapor e a tampa da panela está sobre a panela, que a gente tira, né? A tampa e percebemos várias gotículas de água presentes ali na tampa, aquela tampa foi uma espécie de destilação simples, ou seja, a água se tornou vapor e aquele vapor ele condensou, ele virou água novamente, tá bom? E para finalizar, vocês vão fazer a página 29 e a página 30. Porém, é só a parada obrigatória, tá? Na parada obrigatória da página 29 é o 22, 23, 24, 25 e 26. Na página 30, nós vamos fazer só os números 27 e 28. Só essa parte aqui de cima. Eu não quero que faça a parada complementar, tá bom? Nós não vamos fazer ela. E depois, na próxima segunda-feira, dia 27, nós vamos dar continuidade lá na página 37, tá? Então, reforçando, tarefa, páginas 29 e 30 para o dia 27 de julho.